Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur Santini, da Ecor Energia Solar e da Outlet Solar. E eu fui desafiado pelo Rafael Marques, lá da Ecor do Rio de Janeiro, no desafio da quarentena solar, para falar um pouco. Ele me deu um tema aqui muito legal, né? Falar sobre atributos de novos entrantes em energia solar, o que um empresário precisa ter, né, que está pensando em entrar no ramo de energia solar. E eu dividi aqui em duas partes, né? Primeiro, um pouco sobre os atributos pessoais que essa pessoa, na minha experiência, eu acredito que ela precisa ter, que ela precisa se preocupar. E um segundo aí, não em relação ao empresário, mas em relação à empresa dele, tá? Falando um pouco aí sobre o perfil ou um atributo, uma característica que os empresários de energia solar precisam ter. Um primeiro que eu acho muito importante é que ele tenha um perfil empreendedor, tá? Somente o perfil técnico, na minha opinião, ele não é suficiente para que tenha-se uma empresa de sucesso nessa área, tá? Então ele precisa ter um perfil empreendedor, ele precisa gostar de empreender, e aí eu estou me referindo diretamente a ele não ter tanta aversão ao risco, né? Porque o empresário ele precisa lidar bem com o risco de um negócio, dele não ter ali o salário certinho no final do mês. Isso eu acho que é um ponto principal. Segundo, eu acho que essa pessoa que quer empreender na área solar, ela precisa ser apaixonada por estudar, tá? Por quê? Porque o mercado muda muito, os produtos estão sempre novos sendo lançados, resoluções normativas mudam, enfim, é uma tecnologia no Brasil relativamente nova, né? Não a tecnologia, mas o mercado em si relativamente novo no Brasil, e a pessoa precisa estar disposta a estudar, tá? Ela precisa gostar de estar sempre atualizando, não adianta achar que a verdade do ano passado é a verdade desse ano, que não é. O mercado ele muda muito rápido. Então a pessoa ela precisa ser apaixonada por estudar, na minha opinião. O terceiro ponto, eu acredito que ela tenha que ter um pilar técnico, sim, tá? Apesar dele não necessariamente estar ou precisar estar na mão do empresário. Eu conheço vários empresários do ramo de energia solar de sucesso que não são, por exemplo, engenheiros eletricistas ou que não têm um conhecimento tão apurado, mas ele precisa ter isso dentro da empresa. Se ele não tem, ele precisa ter um funcionário que tenha. Então ele precisa ter esse pilar, sendo ele como empresário, ou ele precisa formar um time que garanta que ele tenha isso daí. E aí, por fim, ele precisa ter habilidades em venda e ele precisa ter habilidades em marketing, tá? Isso sem dúvida nenhuma. Ele é um produto em que muitas vezes, a hora que você chega no cliente final, principalmente, ele não sabe ainda nem o que é o produto, né? Você precisa começar explicando para ele que fotovoltaico não esquenta água, então muitas vezes você precisa ter uma habilidade de convencimento e de explicação diferenciada no mercado. Então, habilidade em marketing, habilidade em vendas, eu acredito ser essencial. Olhando um pouco do prisma da empresa, né, o que a empresa tem que ter, uma empresa de energia solar tem que ter, eu acredito que o primeiro plano é planejar a empresa, tá? Mas o que a gente pode falar de planejamento? O que tem que estar nesse planejamento? Na minha opinião, o primeiro ponto que esse empresário precisa fazer é estruturar a área comercial e de marketing dele. Ele precisa entender para quem ele vai vender, como ele vai vender e, mais do que tudo, como ele vai chegar nesses clientes e como ele vai chamar a atenção desses clientes. Eu acredito que começar planejando estrutura de marketing, estrutura comercial, seja essencial numa empresa de energia solar. E a partir daí, ele deve definir o portfólio dele, né? Ele tem que definir com quais produtos ele vai trabalhar. E aí entra uma parte de estudo, entra uma parte de pesquisa de mercado, de visitar fornecedores, de fazer leitura técnica, de datasheet, de manual e por aí vai. A definição do portfólio é essencial, na minha opinião, para que você possa dar opção para os seus clientes, tá? O cliente ele gosta de ter a opção na mão, ele gosta de ter esse poder de decisão. Então, se você tira isso do seu cliente, dando somente uma opção para ele, isso você pode, não que necessariamente seja ruim, mas você pode ter um concorrente que está fazendo isso. E o cliente ele vai optar por comprar com esse concorrente, tá? Depois disso, eu acredito que seja essencial ele planejar as finanças dele, tá? Quanto ele vai vender, quais vão ser os custos, quais vão ser as despesas, qual vai ser o preço de venda dele. Eu acredito que isso seja primordial
Infelizmente a gente já vê uma certa mortandade de empresas de energia solar, em especial varejistas, que de certa forma não se preocuparam e não colocaram uma margem que pudesse segurar todos os custos que ela tem ou todos os passivos que ela tem. Enfim, organizar as finanças é essencial. E aí, por fim, como um último passo, cuidar da parte regulatória, né? Abra sua empresa direitinho, registre os seus funcionários, tenha um bom contador, tenha um bom advogado, registre a sua marca, tá? E muito importante, faça toda a sua lição de casa no que diz respeito à parte regulatória. Feito isso, você tem toda a sua estrutura inicial investimento. Então, se você vai ter, por exemplo, equipe própria de instalação, fazer compra dos veículos, fazer a compra das ferramentas, dos EPIs e por aí vai, e correr para o abraço, tá? Acredito que sejam esses os passos que uma empresa no ramo de energia solar, que eu falei especificamente de um varejista, eu acredito que tenham que ter. Então agora, pela regra aqui do desafio solar, da quarentena solar, eu preciso desafiar 2 pessoas a gravar um vídeo, dar um tema para elas. O primeiro que eu quero desafiar é o Marcelo Vongal, da Outlet Solar. Eu gostaria que ele comentasse um pouco. O Marcelo é uma pessoa que está praticamente desde o início do mercado de energia solar no Brasil. Queria que ele comentasse um pouco sobre o que ele viu nesse tempo, de quando ele começou lá atrás, no comecinho do mercado até hoje, quais foram as principais mudanças, quais foram os principais pontos que ele percebeu que mudaram de lá para cá, né? Contar um pouquinho aí com a experiência dele. E o segundo que eu quero desafiar é o José Pascoalão, tá? Grande amigo nosso, também que está no mercado de energia solar há bastante tempo. E eu queria que ele comentasse um pouco sobre como é a experiência dele como empresário, como empreendedor, e também como vendedor, né, como pessoa que está ali vendendo para o cliente final. Qual é a sensação dele ao vender para cliente final e como ele percebe essa sensação de vender um produto tão legal, um produto que está em linha aí com um mundo mais sustentável, com geração de emprego, com geração de renda, um produto tão satisfatório de vender, como ele sente como empresário e como ele sente que os clientes dele sentem esse produto. Tá joia? Pessoal, obrigado aí pela oportunidade de participar do Desafio Solar. Obrigado, Rafael. Abração, até mais.